Olá, mais um TJCC no ar. Eu sou a Ana Carolina, ou mais conhecida como Fisionco, e eu tô aqui hoje com essas maravilhosas para a gente conversar um pouco sobre a relevância da fisioterapia durante a jornada oncológica dos pacientes. E eu queria começar apresentando essas fisioterapeutas e mulheres que eu admiro tanto. Então, aqui do meu lado está a doutora Carolina Mestre, né, que é fisioterapeuta especialista em oncologia e terapia intensiva, mestranda em reabilitação e desempenho funcional pela FMRP da USP, coordenadora de fisioterapia e preceptora da residência do AC Camargo Cancer Center. Obrigada. E minha amiga maravilhosa. A doutora Rafaela Lucena, que é fisioterapeuta, especialista em oncologia, mestre em oncologia, tem formação internacional em terapia física de edemas e linfedemas, aperfeiçoamento em epidemiologia clínica, é staff, preceptora e professora da residência de oncologia do INCA e do Exército Brasileiro e coordenadora adjunta da residência multiprofissional e fisioterapeuta oncológica do Exército Brasileiro e intensivista no INCA. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E a doutora Taluana Helena Eljamel, que é fisioterapeuta especializada em oncologia e fisiologia do exercício, acupunturista, reikiana, autora de 2 capítulos do livro Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer, movimentadora do TJCC e integrante do Comitê de Medicina Integrativa da Abrale. Sejam muito bem-vindas, obrigada por vocês estarem aqui para a gente falar sobre esse tema super importante, que é a atuação e a relevância e a importância da fisioterapia para o paciente oncológico. Quando a gente olha no histórico, né, então, lá em 2009 a gente teve o reconhecimento da fisioterapia em oncologia como uma área de especialização e de atuação dos profissionais, e desde então a gente vem ganhando mais espaço, mais conhecimento e mais relevância nesse campo. O fisioterapeuta ele pode atuar em todas as etapas da jornada oncológica, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, desde a prevenção, a pré-habilitação, a habilitação, a reabilitação, e principalmente a importância de estar junto ao fisioterapeuta durante todos esses momentos. E aí eu queria até que você depois contribuísse um pouquinho com a sua visão, além da de profissional, de paciente também, né? Eu queria começar então pedindo para a Carol falar um pouquinho sobre essa atuação da fisio na parte de prevenção, de pré-habilitação, como que funciona. Bom, acho que é um tema super relevante, né? Nós, fisioterapeutas, a gente de fato está presente em toda a jornada oncológica, então desde o nível preventivo, pré-habilitação, habilitação, reabilitação e cuidados paliativos, mas pensando mais a nível preventivo, né? Eu acho que a nossa atuação, a gente discutiu muito, principalmente essa manhã, né, com a nova política, do quão importante. Antes de fisioterapeuta, eu costumo sempre dizer que a gente é profissional da saúde, então a gente tem um papel também super fundamental no que diz respeito à orientação, não só dos fatores de risco para a doença, mas também de fatores protetores. A gente sabe que hábitos saudáveis, atividade física, tudo isso está muito relacionado como fatores protetivos, então a gente tem principalmente essa atuação. E pensar também que, naturalmente, quando a gente pensa em fisioterapia, vem muito na nossa cabeça a reabilitação, mas ter o olhar que a reabilitação, teoricamente, é quando a gente tem a falha de todas as etapas da prevenção. Então, a gente lembrar que muitas das morbidades associadas ao câncer podem ser preveníveis, né? Ou quando não preveníveis, podem ser cuidadas, isso sempre pode existir, ou talvez evitar que essas morbidades sejam de uma gravidade um pouco maior. Então, eu acho que o fisioterapeuta está muito presente desde antes da instalação, mas após o diagnóstico, a gente também pode atuar a nível do conceito de pré-habilitação, né? Que é a gente criar essas reservas funcionais, considerando que a gente sabe que esse indivíduo ele pode ter aí algumas sequelas associadas, então a gente tentar atuar o mais precoce possível e intervir aí de uma forma mais eficaz. E aí a gente acaba chegando na parte que é até mais popularmente conhecida, que é da habilitação funcional, da reabilitação em si. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Rafa. Vai ser um prazer falar sobre isso, assim, é uma vivência que a gente tem dentro da fisioterapia, principalmente oncológica, muito grande, né? O que a Carol trouxe é muito importante, essa reserva que a gente precisa ter na pré-habilitação, que eu costumo, às vezes, quando eu estou conversando com alguns alunos, já falar como se a gente estivesse saindo de casa com a bateria com 50% carregada. Então, na pré-habilitação, a gente carrega ali para dar o up de bateria para a gente sair de casa, porque a gente sabe que durante todo o processo de tratamento oncológico, nossos pacientes eles vão perder função, vão diminuir capacidade funcional, então a gente precisa ter uma reserva ali.
pensando que essa perda ela vai acontecer, né? Ela seja pela própria fadiga oncológica durante todo o tratamento oncológico, na quimioterapia, na radioterapia, pós-cirurgia, ou então até mesmo na própria inatividade física que muitos pacientes ainda acham que precisam ter durante o tratamento oncológico, né? A gente ainda tem uma visão muito antiga de que paciente oncológico tem que ficar quietinho, deitado na cama porque está cansado e tem que descansar. O que a gente já sabe hoje em dia é que a gente tem que prescrever exercício físico para esses pacientes, justamente para melhorar esse cansaço e ainda assim esse paciente ficar mais funcional durante todo o tratamento, né? Então, quando a pré-habilitação ela é bem feita, né, a gente sabe que tem a perda funcional. Essa perda funcional ela realmente acontece nesse período, mas a gente tende a não perder muito do baseline, que a gente chama, né? Esse paciente, a gente tentar reabilitar esse paciente durante toda a fase do tratamento dele, expondo exercícios, né, expondo o paciente a exercícios justamente para ele não cair muito a funcionalidade e depois que terminar o tratamento oncológico ele voltar para a baseline dele o mais rápido possível ou até mesmo ultrapassar isso, né, ser melhor do que ele estava antes, porque o tratamento oncológico é justamente para isso, para melhorar a vida desse paciente. E quando a gente fala de tratamento oncológico, a gente não pode deixar de falar de cuidados paliativos, né? E hoje em dia a gente já sabe que pacientes em cuidados paliativos não necessariamente eles estão acamados em casa. Então, a gente incentivar o exercício físico para esses pacientes também é de extrema importância. Então, hoje em dia, o que mais sai na literatura, o que os artigos mais estão falando é exercício físico durante todo o tratamento oncológico. Então, e qual tipo de exercício físico você tem que fazer? O que te dá prazer, né? Porque a gente precisa de constância. Se a gente está fazendo algum exercício físico que está dando constância, se esse paciente está gostando de fazer, dificilmente ele vai abandonar. Então, ele pode caminhar, ele pode ir para academia, ele pode ir para o crossfit, ele pode fazer o que ele quiser fazer, desde que sempre supervisionado e com toda a segurança, né? De preferência por um profissional especializado. Isso. E aí, Talu, eu queria muito que você trouxesse a sua visão dos dois lados, né? Que você, como uma profissional especializada, que tem atuação profissional mesmo com esse tipo de paciente, qual que é a sua visão nesse sentido? E também do outro lado, que você já esteve como paciente, e o quão importante foi ter esse conhecimento e ter essa atuação, essa profissão tão perto. O que eu vejo muito, primeiro, né, falando como profissional, os pacientes eles não vêm como na parte preventiva, né? Para mim, vem sempre mais já para reabilitar. E eu sempre bato nessa tecla também dos exercícios, tudo, e tá funcionando, devagarzinho a gente chega lá. É isso. E falando da parte como paciente, que eu já tinha a parte profissional, e eu fiz tudo certinho, e fez, e para quem eu dou como exemplo, faz muita diferença. Minimizou muitos efeitos colaterais. Eu sempre falo, quando o paciente chega para mim, eu falo como profissional, aí eu falo, então, eu também passei por isso e fiz assim. E isso também, por incrível que pareça, o paciente adere mais, eu percebo, quando eu falo que eu estou dos dois lados. E o que eu fiz? Eu já fazia academia antes. Aí eu continuei fazendo academia, musculação, dança e pilates. A única coisa que eu tive que mudar um pouco durante o percurso foi a dança. Porque os efeitos colaterais, que a gente sabe, um deles da neuropatia periférica, aí afetou um pouco as unhas, a químio, né, do Taxol, e aí eu não conseguia pôr tênis. Então aí a dança, eu tive que dar uma mudadinha, mas mesmo assim não parei totalmente. E a musculação continuava fazendo, pilates, que eu amo, aí não precisa pôr tênis, né? Então foi tranquilo, facilitou. Caminhada. Na hora que eu estava naquela parte que tem mais fadiga, pós-químio, vamos lá, devagarzinho, caminhava, mas parar jamais. E foi muito bom. Eu falo que graças a Deus eu passei tranquila e graças ao conhecimento também, aos exercícios que mesmo estando com preguiça, estando cansada, eu fazia. Eu falava, vamos lá, a gente não toma remédio todo dia? Então, o exercício a gente faz como se fosse um remédio. Tem que fazer, vamos fazer porque vai fazer bem. E sempre depois que fazia,
fazer aquela... Ai, que delícia. Vale a pena depois, Vale muito né? a pena, muito. É isso. Eu acho que o que as pessoas precisam começar a enxergar mais claramente é que exercício é um remédio também, remédio. né? É uma terapia e a gente vê cada vez mais o quanto que esse movimento, que o exercício, que a fisioterapia é necessária também durante essa jornada. Muito. Né? Então não é só algo além, algo a mais, não é só o extra, é o necessário. E a gente nós somos profissionais necessários para os pacientes durante toda a jornada. Então, como a Carol apontou, desde antes do diagnóstico, no intuito de prevenção, quanto a partir do diagnóstico, na prevenção da manifestação das sequelas, das complicações, durante aí toda a habilitação funcional para manter ali o máximo possível e quando perder, recuperar o mais rápido possível, né? Como você disse, para vencer essas barreiras aí que aparecem no dia a dia. A gente sabe o quanto o tratamento pode ser difícil e pode causar vulnerabilidade nesses pacientes, mas essa semana mesmo rodou muito um vídeo na internet da Preta Gil falando sobre o tratamento dela e ela fala justamente isso, né? Que ela tá fazendo a fisioterapia e mesmo o dia que ela tá se sentindo cansada, que a fadiga oncológica tá batendo forte, ela vai ali, persiste, faz um pouquinho e depois ela se sente muito melhor, mais disposta, sente menos dor, os efeitos colaterais são bem menos intensos e menos manifestados aí nesses casos. Então, eu acho que isso que é importante, né? E esse espaço aqui eu acho que é super relevante também para que a gente mostre para as pessoas o quanto é importante, o quanto a gente pode contribuir, o quanto a gente pode acrescentar durante esse tratamento para que seja uma jornada mais tranquila. E os exercícios, quando a gente faz como paciente, a melhora, assim, é visível. Sim. Não é aquela coisa que fala, ai, será que está melhorando? Não, você percebe, que nem você comentou da Preta Gil, é visível a melhora que dá, a diminuição dos efeitos colaterais. Então, para quem ainda não faz, vale a pena começar ontem. Isso. E assim, saiu, acho que foi essa semana que estava na ASCO, né, que é o maior congresso de oncologia clínica, que exercício físico está aumentando a sobrevida dos pacientes, né, que é o nosso principal marcador de sucesso de terapia e aumento de sobrevida, né? Então, assim, uma ferramenta que a gente tem nas nossas mãos, que pode ser prescrita, claro, com muito cuidado, pensando em todas as complicações que o paciente pode ter, né? Para nossos pacientes, eles podem ter alguma metástase, principalmente as metástases ósseas, respeitar muito bem a fadiga oncológica, que ela é muito incidente, né, nessa população. E a gente sabe que existe um limiar ali muito tênue entre o que eu posso piorar essa fadiga e o que eu vou melhorar a fadiga. Aí está a importância do fisioterapeuta especialista na área, para justamente prescrever o exercício da forma certa. Mas é uma chave para a melhora de tudo para o paciente, né? Melhora a qualidade de vida, potencializa os efeitos do tratamento oncológico e melhora a sobrevida do paciente. Então, assim, acho que não tem discussão, né? Tem que fazer exercício. Isso, exato. E a gente pensar, assim, que foi uma grande mudança, né, de mentalidade, como a Rafa trouxe, que muito tem essa preocupação de, o paciente oncológico ele pode ou não fazer, de não só poder como dever, né? O exercício físico tem até um estudo que coloca, né, que é um novo pilar, como terapia antineoplásica, ele é um pilar de tratamento. Então, se a gente reconhece que não só a nível preventivo, de você prevenir o diagnóstico, o paciente ele ter o câncer, mas também, uma vez tratado, você previne a recorrência, então desse câncer ele vir a voltar. Poxa, se você sabe que você tem essa possibilidade em mãos, né, por que não a gente tentar? E, lógico que existe essa dificuldade, os pacientes às vezes eles têm baixa reserva, mas aos poucos, com uma atividade que tenha aí que tenha alguma satisfação, né, de ser feito e acompanhado com um profissional, principalmente fisioterapeutas, educadores físicos, é de extrema relevância, assim, sem sombra de dúvidas. E eu acho que uma coisa que vocês acabaram pontuando, que faz toda a diferença, é isso, a linha é muito tênue entre o que pode prejudicar e o que pode ajudar, e pode ajudar muito, e aí é onde entra a necessidade de profissionais capacitados. Exato. Né? Então, a gente aqui tem um contato bem próximo com a formação desses profissionais, né? A gente trabalha com residência, a Talu também tem esse contato, então eu acho que é super necessário que a gente entenda que não é também só querer ir lá e fazer esse trabalho. A gente tem que ter conhecimento, tem que ter uma formação específica. Quando a gente fala que a fisioterapia para paciente oncológico tem que ser com um profissional especialista, não é brincadeira, não é só para
para fazer o nome, né? Justamente porque a gente tem que ter esse profissional que entenda do diagnóstico, das terapias, de quais são as complicações que podem surgir, de quais são os recursos que a gente pode utilizar. Não basta ter só boa vontade, né? Tem que ter um Exatamente. conhecimento por trás, existe uma ciência atrás de tudo, né? E existe muita ciência. Exato. E eu acho que um ponto também que é super relevante é a gente está vivendo uma era aí da informação, né? Da gente também buscar essas informações qualificadas. Querendo ou não, as redes sociais elas ajudam, igual acho que o papel até que a gente viu da Preta Gil, né, e de diversas outras pessoas que trazem é de extrema relevância, mas a gente também tem a ciência do que a gente está consumindo, né? E também buscar esses profissionais que possam dar esse respaldo e dar esse apoio, né, de forma um pouco mais aprofundada, um pouco mais qualificado. Eu acho que um ponto que a Carol trouxe que é muito importante, justamente falando dos nossos pacientes que têm baixa reserva, né? Então, a gente tentar otimizar ao máximo a função desses pacientes, colocar eles mesmo dentro da função, já é super importante para ele, que aí a gente vai ganhando aos pouquinhos. Às vezes o paciente tem uma fadiga oncológica tão importante que ele não vai conseguir fazer uma caminhada, ele não vai conseguir fazer os exercícios de agachamento que você quer que ele faça, mas às vezes você pede para ele sentar e levantar da cama umas 3 vezes, já é o suficiente para ele ali naquele momento. Então, assim, existem todas as etapas, né, que os pacientes eles precisam percorrer, mas dentro de todas as etapas, o exercício físico, ele tá, não só o exercício, mas a própria atividade física, né, qualquer atividade que esse paciente venha fazer já é muito importante. A partir do momento que o paciente ele tá fazendo uma boa atividade física, a gente pode prescrever o exercício físico para ele. Exatamente. Então, existe toda uma linha de raciocínio atrás disso. E, mais uma vez, né, não é só querer fazer, é saber o que está fazendo e o que está prescrevendo e como está prescrevendo. Exato. Sim. Tem que ser um passinho de cada vez e com um profissional, porque a gente vai saber exatamente até onde ir para não prejudicá-lo, né? Porque não adianta, que nem eu falei que eu fazia tudo aquilo, mas sempre respeitando o meu limite e eu sabia dosar até onde eu podia ir. Eu não fazia tudo aquilo num dia só, é claro. Sim. Então, isso tem que deixar claro também, né? E eu acho que é super importante também, porque às vezes, por mais que a gente vê lá as diretrizes, né, do que precisa ser feito, 150 minutos de exercício, 2 vezes de exercício de força por semana, mas às vezes o nosso paciente, ele não consegue chegar no que está orientado ou que está direcionado. Então, acho que também cabe como papel a gente tentar promover, fazer de fato uma reabilitação para que ele consiga atingir esses níveis e ele seguir ao longo dessa jornada oncológica. Acho que está aí também o nosso papel assim de promover e atuar de forma direta aí com esses indivíduos. Eu acho que uma das principais particularidades do paciente oncológico é que eles são muito únicos. Então é diferente para um do que é para outro, da necessidade, da capacidade, da quantidade, né? E aí nós assumimos esse papel principal de conseguir conduzir mesmo essa terapia, seja ela na prevenção, na reabilitação, no cuidados paliativos, na reinserção desse paciente na vida social dele, né? Então, o profissional de fisioterapia, especialista em oncologia, que tem esse conhecimento, que tem a boa vontade e, além disso, que trabalha com ciência para priorizar e para trazer o melhor para o nosso paciente, é sempre voltado com esse olhar, né, de reabilitar, de reinserir, de prevenir o surgimento de sequelas, de manter esse paciente ativo, de manter ele funcional, de manter independência. A gente sempre vai trazer esse olhar para a vida do paciente. Então, eu acho que se a gente fosse resumir tudo o que a gente trouxe aqui, pensando na relevância da fisioterapia, eu acho que uma das frases que eu mais gosto em relação a essa proximidade que a gente tem que ter do paciente é que o paciente oncológico ele tem que andar de mãos dadas com o fisioterapeuta durante toda a jornada oncológica. Né? Isso só vai trazer benefícios, vai trazer possibilidades e vai manter o máximo possível de funcionalidade, de independência. O nosso maior objetivo para esses pacientes, mais do que curar a doença, e mais do que trazer dias de vida, é trazer vida para esses dias, né? Trazer qualidade. Exatamente. Então eu queria agradecer muito vocês por compartilharem comigo essa mesa, pela gente conversar sobre esse assunto tão importante e por fortalecer tanto a fisioterapia dentro desse evento tão lindo e tão significante que é o TJCC. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço o convite, foi um imenso prazer estar aqui com vocês, vocês são muito maravilhosas. Queria agradecer também, foi ótimo e a gente vai continuar por aí, né, esses 2 dias de muito aprendizado, muita troca e obrigada, Carol.
Obrigada, gente. E não esqueçam, se cuidem, se amem e pratiquem exercício e atividade física. É isso, gente. Se movimentem. Até mais.